Seguinte, eu vou falar dentro do tópico do CPPI, de ir além, vou falar sobre oração, ok? Oração é o tema, e ou seja, então o CPPI é um encontro que o propósito é que a gente tenha discernimento profético do tempo que a gente está vivendo, porque o PP significa preparação profética. Profético tem a ver com discernir o tempo que nós estamos vivendo, ok? Então, nós estamos aqui com esse objetivo de discernir o tempo que nós estamos vivendo e nos posicionar em relação a esse tempo. Dentro dessa questão de discernir o tempo que nós estamos vivendo, nós entendemos que ir além é um tema que o Espírito Santo está colocando no nosso coração, de não ficar no status quo, não ficar no mesmo nível de mediocridade, vivendo do mesmo jeito sempre, mas ir além no plano de Deus. Então, há uma estação nova que nós entendemos que Deus quer que nós entremos, ir além nesse sentido. Dentro dessa questão de ir além, existem várias chaves, né, como você tem visto, para nós irmos além, e uma delas é a oração, que é sobre isso que eu vou falar. Só que eu não vou falar sobre oração em si, simplesmente, mas eu vou falar sobre os missionários de oração, que é um assunto que tem pulsado no meu coração e no coração dos meus amigos lá em Montemor, e eu queria compartilhar um pouco com vocês sobre isso hoje. Mas antes, eu vou fazer várias introduções. A introdução. A primeira introdução é os livros que você tem que comprar, ok? Porque assim, para você aprender a orar, você tem que fazer 3 coisas. Primeiro, orar. Você só aprende a orar orando. Segunda, tem que ler a Bíblia. Em terceiro, tem que ler livros de oração, ok? Se você não ler livro de oração, assim, difícil. Então, tem um livro aqui de Rhys Howells, que o nome do livro é O Intercessor. Ele foi, de fato, um missionário de intercessão, ok? Foi um missionário, um homem que se dedicou exclusivamente, assim, o foco central da vida dele era a oração, e tudo o que ele fez na obra de Deus foi consequência da oração, tá? Esse livro está aqui para vender, muito bom. Tem A Oração Quando a Terra Governa o Céu, do Watchman Nee, e é muito bom, esse título é muito sugestivo, porque a Bíblia diz que o que ligares na terra terá sido ligado no céu, e não o contrário. Tem gente que tenta mudar o versículo porque acha meio duro, né? Meu Deus, o que ligar na terra terá sido ligado no céu. Não, o que foi ligado no céu, primeiro, depois a gente liga aqui na terra. Ele diz, não. O que você ligar na terra terá sido ligado no céu. Ou seja, nós na terra fomos colocados numa posição de autorizar o mover de Deus aqui nesse lugar. Deus nos deu o governo da terra quando criou Adão, e esse governo está sendo gradualmente restaurado por causa de Cristo na cruz, e a oração é um meio de Deus nos treinar para que nós venhamos reinar com Ele no milênio. E esse livro fala um pouco sobre isso, sobre quando a terra governa o céu, quando nós liberamos o governo de Deus por meio de concordar com o que Ele quer aqui na terra. Esse livro aqui chama Por que Tarda o Pleno Avivamento? Levanta a mão quem não leu ele ainda. Talvez vocês não são salvos, então. Porque, pelo amor de Deus, cara, se você está aqui e está pensando em preparação profética, restauração da igreja, reforma, e você não leu Por que Tarda o Pleno Avivamento, eu não sei o que você está fazendo da vida. Porque esse livro é um negócio. Ótimo livro para você ter insônia. Ótimo livro para você passar mal, para você ficar condenado também, muito bom. Porque ele fala assim, o crente que não ora está se desviando, e o pregador que não ora pelo menos 2 horas por dia não vale um vintém por mais títulos que possua. Que bênção, né? Então, assim, com coisas desse tipo, você fica um pouco mais despertado, assim, pensando na sua vida com Deus. E quem indica o livro é A.W. Tozer, porque foi quem mentoreou o Leonard Ravenhill durante muitos anos. Ele foi um homem de Deus muito intenso com Jesus. Esse livro, se não me falha a memória, são artigos do Arauto, que se tornaram livros depois. Esse Arauto de Sua Vida que tem aqui, se eu não me engano, ele escrevia, tá? E aí se tornaram artigos. E esse livro aqui é dele também, que é Avivamento à Maneira de Deus, que foi escrito 25 anos depois de Por que Tarda o Pleno Avivamento. Por quê? Porque não veio avivamento. E ele manteve a posição de continuar buscando e continuar pregando. Então, esse livro aqui é um exemplo de perseverança de um homem que, mesmo de 25 anos depois de Deus não ter liberado avivamento à maneira de Deus, no caminho que Deus libera avivamento, ele diz, né? Muita gente está tendo mover de Deus, ele fala, mas da maneira de Deus, avivamento da maneira que Deus faz, não. Tem um outro livro, um outro livreto, que é Sangue e Fogo, que é a história do avivamento morável. Foi o maior movimento de oração e missões da história.
Eles uniram esses dois elementos. É o único livro no Brasil que tem esse material. A gente entra na internet, tenta procurar coisas em português, não tem nada que fale da história dos morávios com qualidade como esse livreto aqui. Pequenininho, simplesinho, né? Aí você passa, que livreto feio, né? Não gostei. Então, um cordeiro morrendo com fogo e não compra, né? Isso aqui pode mudar a sua vida lendo esse livro. E outro livro muito bom dentro desse assunto, dos morávios, é A Arte Perdida da Intercessão, que fala sobre o mesmo assunto, fala sobre os morávios. Ele fala sobre restaurar a chama da intercessão profética e da vigília do Senhor. O Jim Gall, ele foi no cemitério dos morávios, e o Espírito Santo falou para ele assim: podem esses ossos voltar a viver? Ou seja, será que Deus pode novamente levantar comunidades como os morávios tinham, e que viviam baseado em intercessão, oração 24 horas, e que liberaram um avivamento de missões nas nações? Imagina que eles tiveram um culto que durou 100 anos, um relógio de oração, uma casa de oração, 24 horas num período de 100 anos, e isso foi a base para o movimento missionário deles. Então, eu creio que o Senhor quer fazer isso novamente na terra. Ele quer fazer com que esses ossos voltem a viver um movimento de oração, de intercessão e missões e comunidade juntos, para que o Cordeiro receba a recompensa dos seus sofrimentos, como eles diziam, ok? Tem esse livro aqui que chama O Ministério Espiritual, do Stephen Cowan, que fala também sobre oração, sobre ministrar ao Senhor. É muito bom. E o que é impressionante? O impressionante é que parece que estava ele e o Cristóvão junto quando escreveram, porque o Cristóvão escreveu Ministério ao Senhor, que fala do mesmo assunto. Muita gente tem... eu sirvo a Deus, mas o sujeito entende servir a Deus como... eu faço obra social, eu prego, eu evangelizo, mas existe um servir a Deus que muitos de nós não compreendem, que é servir a Deus diretamente. Ou seja, em adoração, em intercessão, queimar incenso diante dele. Então, esses dois livretos são ótimos para você entender isso. Junto com esse, você pode usar esse aqui, do Derek Prince, sobre intercessão, que ele fala de tipos de oração e intercessão e o propósito eterno de Deus na intercessão, que é muito bom. John Hyde, que é um sujeito muito simples, ele começou a ganhar uma pessoa por dia para Jesus em oração. Sabe o que é isso? Ele orava até que ele sentia no mundo espiritual se a pessoa ter sido ganha para Jesus. Quando ele sentia que a pessoa tinha sido ganha, ele saía para evangelizar e só como que recolhia o despojo daquela pessoa que ele ganhou para Jesus. Depois que ele começou a ganhar uma pessoa para Jesus, o que ele fez? Passou a orar para ganhar duas. E conseguiu. Todos os dias, 2 pessoas em oração, intercedendo até que ele sentia que no mundo espiritual algo tinha acontecido em prol dessas 2 pessoas, e ele ia lá e pregava. E ele aumentou para 3, para 4 e para 5. Quando chegou em 5, a agonia era tanta que o coração dele deslocou de lugar. E ele teve que ir no médico. E alguns dias depois, e o médico disse: seu coração deslocou de lugar. Isso só aconteceu se você passou por uma dor muito grande. Alguns dias depois ele morreu, ou seja, ele morreu de tanto orar. Quem dera nós pudéssemos ser assim, né? Aleluia. E o último, Os Segredos do Lugar Secreto, de Bob Sorge, que tem mais a ver com vida devocional, vida individual com Jesus. Eu lendo esse livro já estava achando bom. Mas aí eu comecei a conhecer a vida do irmão e eu achei um pouco melhor. Esse cara, ele era do Cristo para as Nações, missionário, ministro de louvor, pastor, líder de igreja. E de tanto pregar e de tanto cantar, ele perdeu a voz. Esse cara não fala mais do que 30, 40 minutos por dia com uma voz bem estranha. Ou seja, ele perdeu tudo. O que um pastor vai fazer, um pregador, se ele não tem a voz? E um cantor, se ele não tem a voz? Então ele teve que se dedicar ao silêncio, à oração, ao quebrantamento. E o fruto desse quebrantamento é esse livro. Ele já está... Quanto tempo, Paulo, que ele está desse jeito? 20 anos, gente, sabe? Eu estou fazendo tipo um curso dele em DVD e ele fala com uma voz terrível. Primeira vez que eu ouvi, meu Deus, não vou conseguir ouvir isso. Terrível. Mas ele se entregou para o Senhor e ele junta nesse livro. É como se ele juntasse o que há de elementos proféticos dos últimos dias com o espaço para Deus e fez um livro só. Foi muito bom. Esse livro, não sei se você já leu algo tão bom assim nos últimos dias, porque é muito moderno. Às vezes a gente lê coisas da espiritualidade cristã, dos místicos, e é mais antigo, a gente fica meio assim, não sabe relacionar muito bem. Mas ele é moderno, é de hoje em dia, então é muito bom. Okay? Tem livro pra caramba, né? Ok, pois não.
Os dois livretos de Ministério ao Senhor, Ministério Espiritual, do Cristóvão e do Stephen Kong. É aconselhável quem quiser começar um grupo de oração, de estudo, estudar os livretos em conjunto. É muito bom, que tem detalhes práticos para poder estudar. Nós temos um jornal que é gratuito, chama O Arauto de Sua Vinda, e ele é muito focado na questão de avivamento e de encher o nosso coração de esperança para orar por avivamento, por uma visitação de Deus. Então, você pode usar ele em grupos de oração, assim como esses dois livretos, você pode usar o Arauto tem Arauto desde o início que foi lançado, você pegar todos, você vai ficar muito tempo lendo o Arauto, você vai ter material para um grupo de oração durante muito tempo. Cada artigo enche o nosso coração de esperança para a gente continuar orando por avivamento, continuar orando por uma visitação de Deus. Então, é lenha para a gente colocar fogo, ok? É material, você pode pegar, está disponível na livraria, ok? Então, vamos começar. Né? Round 1. Então, eu quero falar, mas antes de falar, eu quero orar. Mas antes de orar, eu quero falar uma coisa que Deus falou para mim falar para vocês na terça-feira de manhã. Que eu estava orando e eu senti de falar para vocês que é o seguinte. Olhando a proposta da Escritura de vida com Deus que o Senhor propõe para nós, de santidade, o Sermão do Monte, tudo isso que Deus propõe para nós vivermos. E a maneira que nós vivemos de fato, ou seja, a teoria que a gente acredita e a prática que a gente vive, diante dessas coisas, você não tem a impressão que a gente é hipócrita? Levanta a mão quem acha que a gente é hipócrita. Quem acha? Ok? Então, agora pensa comigo. Da onde que você tirou isso? Você só entende que você é hipócrita mediante algum padrão. Esse padrão é a Bíblia, mas no fim das contas é Deus. Ou seja, você entende que Deus pensa que você é hipócrita. E se você pensa que Deus pensa que você é hipócrita, o que você pensa quando entra na presença dele e vai orar? Você não deve se sentir muito bem. Você se sente bem na presença de uma pessoa que pensa que você é hipócrita? Não. E é por isso que nós oramos tão pouco. Porque nós pensamos que Deus pensa que nós somos hipócritas. Uma visão errada a respeito de quem é Deus mina a nossa vida de oração, acaba com ela. Eu quero dizer uma coisa para você. O Espírito Santo me disse, não confunda imaturidade com hipocrisia. Eu não digo nunca para vocês que vocês são hipócritas. Vocês são imaturos. E eu tenho prazer em cada vez que vocês entram na minha presença para orar. Nós temos que parar de ter uma visão errada sobre Deus, como se Ele não gostasse que a gente entrasse na presença dEle, como se a gente tivesse que melhorar para entrar na presença dEle. Eu senti o Espírito Santo dizendo isso. Vocês não são hipócritas. Eu não considero vocês assim. A imaturidade não é hipocrisia. Se eu tenho um filho que é imaturo e ele está aprendendo a caminhar e ele tropeçou, eu não julgo ele e digo, eu não te amo, por que você caiu? Não entra na minha presença para conversar comigo agora, não. Eu vou levantar meu filho para que ele continue andando. Deus pensa assim sobre você. Você é amado por Ele. E cada vez que você diz Jesus para orar, Ele já começa a sorrir no céu para você. Portanto, nós vamos orar nesse espírito de que Deus nos ama e que deseja estar conosco e não está apontando o dedo para nós com raiva da gente, senão nós nunca vamos conseguir ter uma vida de oração profunda. Enquanto você entra na presença de um Deus que você pensa que Ele está pensando mal de você, você nunca vai permanecer em oração. 15 minutos de oração já vai ser muito, você vai estar doido para sair daquele ambiente, porque que coisa ruim, né? Porque cada vez que eu estou aqui, eu estou mais acusado com os meus problemas. Não é assim. Ele nos ama. Vamos orar? Pai, obrigado por sempre nos receber na Tua presença. Que, mais uma vez, Teu Filho venha aspergir o sangue dele sobre nós nessa hora. Queremos com ousadia, Senhor, estar diante do trono da Tua graça nessa hora, pedindo, dá-nos o auxílio do Teu Espírito agora, Senhor, para que possamos compreender a Tua palavra, para que eu possa falar a Tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, libera espírito de sabedoria,
e de revelação no pleno conhecimento, Senhor, do Senhor. Libera, Senhor, revelação do mistério ao abrir da boca, Senhor. Libera, Senhor, ó Deus, ouvidos para ouvir a Tua voz, Senhor. Coração para corresponder, Senhor. Nós damos as boas-vindas para a presença do Teu Espírito aqui entre nós. O Senhor é bem-vindo para fazer o que o Senhor desejar, Senhor. Nossa agenda é a Tua unção, é a Tua direção. Faça o que o Senhor desejar. Venha o Teu reino, Senhor. Faça exatamente o que é a Tua vontade, Senhor. Ó Deus, edifica a vida de oração dos meus irmãos aqui, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Então, o assunto, missionários de oração. E quero só explicar para vocês que eu nunca preguei sobre esse assunto. Eu sempre conversei com os meus amigos sobre ele, mas eu nunca coloquei ele de forma sistemática no papel para tentar explicar. Portanto, eu também não vou conseguir fazer isso agora. Eu já estou adiantando que não vai dar certo esse negócio. Eu vou começar a falar. Tem um esboço aqui e eu vou tentar falar ele. E esse esboço não está na ordem que deveria estar. Mas eu nem sei qual é a ordem que deveria estar. Mas eu só sinto que ele não está. E eu acho que eu deveria de falar de outra forma, mas é tanta coisa dentro de mim que, assim, eu vou pegar uma frase, vou falando e vamos ver onde que a gente para. Tá? Mas eu vou tentar começar pela Bíblia. E vou tentar começar pelo Antigo Testamento. E eu queria falar sobre essa questão da estação de Davi, a estação do tempo na vida de Davi, na Bíblia, que é uma estação de preparação profética. Se nós olharmos para a vida de Salomão, para o reino de Salomão, para o estabelecimento do reino de Salomão, ele é uma figura do reino milenar de Cristo. Quando Jesus voltar, ele vai estabelecer um reino de 1000 anos na terra. Um reino de paz. E esse reino de 1000 anos de Jesus na terra, ele é simbolizado pelo reino de Salomão. Ok? Mas antes de Salomão, tem o reino de Davi. Davi é aquele que não estabeleceu o reino na sua plenitude. Ele foi muito alto, mas ele não foi na plenitude. A plenitude foi com Salomão. Mas Davi é aquele que prepara tudo para que Salomão estabeleça o reino. Então, da mesma forma que Davi preparou todo o ambiente para que Salomão estabelecesse o reino, da mesma forma eu creio que nos últimos dias o Senhor quer levantar um povo profético que vai preparar o caminho para a segunda vinda de Cristo, para que ele venha e estabeleça o seu reino na terra. Na semelhança do rei Davi, um povo segundo o seu coração, um povo que persegue o coração de Deus, um povo que quer conhecer o coração de Deus. Eu creio que é isso que Deus vai fazer. E existem vários elementos na vida de Davi que falam sobre essa preparação. E um dos elementos é a paixão dele pela presença de Deus, o desejo dele de trazer a arca para Jerusalém. E nesse desejo dele de trazer a arca para Jerusalém, Davi fez um tabernáculo. Então, já falei 2 pontos já. Salomão representa o milênio, para quem está na internet. Primeira coisa que eu escrevi aqui. Estação de Davi, preparação profética. Salomão representa o milênio. Davi é a preparação para esse milênio. E Davi, na sua paixão pela presença de Deus, fez um tabernáculo, uma tenda, uma barraquinha no quintal de casa, do lado de casa. E aí lá ele colocou a arca da aliança. O tabernáculo ficou em outra cidade, mas a arca ficou ali na cidade dele, na cidade de Davi. Então, algo aconteceu naqueles dias. Foi estabelecido um novo ministério que não havia até então em toda a Bíblia. Se você olhar 1 Crônicas 16, 37 e 1 Crônicas 25, 1, há um novo ministério que Davi estabeleceu. Ele pega Asaf, Jedutum, ele pega vários ministros de música e coloca eles para ministrarem ao Senhor com música, salmos e profetizando durante 24 horas por dia. Não existia ministério de música quando Deus deu para Moisés o modelo do tabernáculo. Não existia nada desse tipo que Davi estabeleceu. E Davi elevou esse ministério de música a um patamar como de sacerdote, como de levita, e não era assim até então, ok? Então eu vejo nesses músicos, eu vejo nesses ministros do Senhor que estavam diante da arca 24 horas,
um estilo de um novo ministério que Deus quer levantar nos últimos dias, antes da volta de Jesus. Deus quer que a sua igreja seja semelhante ao tabernáculo de Davi, no sentido de que a presença de Deus seja o centro e o foco maior de tudo que nós fazemos, e que ao redor dessa presença haja pessoas ministrando 24 horas diante dele, de uma maneira que até então não ministraram. Eu fico sempre em crise lendo o Novo Testamento, principalmente a igreja de Atos, e pensando, Senhor, eu penso tanto sobre oração 24 horas, tua casa ser uma casa de oração, mas isso não está na igreja de Atos, Senhor. É verdade, mas está na igreja de Apocalipse, simbolicamente falando. O que eu quero dizer? Que no início do trabalho do povo de Israel com o tabernáculo de Moisés, não precisou desse novo ministério. Mas, antes de estabelecer o reino com Salomão, precisou de um novo ministério. Deus vai estabelecer um novo ministério antes da volta dele, que eu creio que eu chamo de missionários de oração, mas você pode chamar de um outro nome esse novo ministério. Mas, basicamente, é um ministério que une o elemento profético, a intercessão e a adoração. Esses três elementos no corpo de Cristo, muitas vezes, são três rios diferentes. Você vê ministérios proféticos de um lado, você vê intercessores de outro lado, e você vê adoradores, e adoradores não no sentido... todo mundo é chamado para adorar. É verdade. Mas tem pessoas que são meio doidas, que são meio viciadas, entendeu? E não é normal igual todo mundo, não. Então, está cheio de músico por aí, mas tem gente que quando pega um violão para tocar, quando pega um teclado, quando começa a cantar, algo diferente acontece na casa, sabe? Então, quando eu falo adorador, adoração, é mais tem a ver com isso, com questão de música e também a postura de paixão por Jesus, ok? Então, eu vejo que Deus vai levantar esse ministério nos últimos dias, que vai unir esses três elementos. E eu chamo eles de os missionários de oração. Por quê? Porque esse vai ser o serviço deles de tempo integral. Deus está chamando pessoas para se dedicarem integralmente para a oração, para a intercessão, para a adoração, para o ministério profético nesse sentido. E esse entregar dessas pessoas para a oração vai ser um dos elementos, um dos combustíveis que Jesus vai usar para preparar o caminho para a segunda vinda. Oração intensa, adoração contínua. Ok? Então, o que eles fazem na prática, né? Então, eu coloquei três coisas que eu vejo que o missionário de oração faz na prática. Primeiro, ele ora, né? Simples assim, né? Mateus 6,10, Jesus disse, venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Essa é a oração que nós devemos fazer. Então, a dedicação total dos missionários de oração é isso. Mas não é que eles só oram, exclusivamente oram, mas eles pregam. Mateus 24,14 fala, e esse evangelho do reino será pregado em todas as nações, para testemunha, então virá o fim. Mas eles não só pregam e não só oram, mas eles agem em justiça. Isaías 58 fala do jejum que Deus escolheu, que é de soltar as ataduras da impiedade. Tem a ver com justiça social. Tem a ver com você ir na direção do pobre, você cuidar dele, você amar ele. Bom, o problema é que tem muita gente que faz essas três coisas separadas. Tem o povinho que ora, tem o outro que gosta de pregar, e tem o outro que gosta só de fazer. Que, sabe aquele sujeito que fala, prega se necessário, use palavras? Eu acho bonito, mas eu não gosto desse negócio. Sabe por quê? Porque a gente prega com palavras e a salvação vem por ouvir e não de ver. Sabe? É o evangelho falado, as palavras da Bíblia, quando são vocalizadas na boca de um ser humano, filho de Deus, isso gera salvação. Justiça social não salva. Ela é testemunho, mas não salva. O que salva é o evangelho quando pregado no poder do Espírito Santo. Mas um evangelho pregado sem uma vida de prática e testemunho enfraquece a pregação. Esvazia ela de conteúdo e realidade. Então é uma união dessas três coisas. Então o que eu visualizo? Eu visualizo, por exemplo, assim, imagina a sua cidade e estabelecermos lá uma base missionária. Uma base missionária legal. A gente vai pintar a cara de branco e vai fazer teatro, né? Não! Isso não é base missionária. Isso é teatro. Deus curte teatro, arte. Beleza. Mas a gente só pensa em base missionária assim. Base missionária, vou ficar o dia inteiro entregando folheto. Não. Uma base missionária, sei lá, você pode pensar muitas coisas. Base missionária, vou ficar o dia inteiro dando escolinha de basquete e futebol para os meninos.
Não é só isso, pode ser. Eu vejo uma base missionária da seguinte forma: imagine umas 40 pessoas, 40 missionários numa base, e eles têm um foco de oração 24 horas. Então eles vão para a sua cidade e eles começam a orar ali: Senhor, venha o teu reino nesse lugar, venha o teu reino nessa cidade. E o Espírito Santo começa a dar palavras: ó, eu estou falando sobre aquele bairro tal, aquele bairro, aquelas pessoas. E eles então começam a ir na direção daquele bairro. Está tendo oração 24 horas, orando para essas pessoas, elas começam a evangelizar num bairro, mas esse evangelismo está sendo coberto por oração 24 horas. E enquanto eles evangelizam, eles também agem falando: o reino que está por vir já começou agora, com justiça, com pregação, com ação. Quando esses três elementos começam a acontecer, Deus começa a abrir o ambiente. Porque só oração sem pregação não vai acontecer nada. Só pregação sem oração também não vai acontecer nada. Mas orar e pregar sem fazer algo também não vai acontecer nada. Então nós precisamos unir esses três elementos. Quando eu falo de missionários de oração, é isso que eu estou pensando. Pessoas que têm o chamado integral ou principal orar, mas elas agem e pregam como consequência dessa oração. Quando você pensa num missionário, o que você pensa? Geralmente a gente pensa num sujeito que gasta muito sua vida pregando. E a gente não consegue visualizar uma pessoa que gasta muito do seu tempo orando. A gente visualiza uma pessoa ativa, a gente visualiza uma pessoa indo para lugares. Mas qual é a missão de Deus? Qual a missão que Deus tem para Ele mesmo? A missão de Deus, o plano eterno, é comunhão, é relacionamento. Amós 3,7 diz que certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. E você vai ver esse princípio de Amós passando por toda a Bíblia. Sempre quando Deus quis fazer alguma coisa, Ele procura alguém para começar a ter comunhão. Deus quer fazer algo em cada cidade, mas o que Ele vai fazer não vai vir por simplesmente eu levantar e começar a fazer, mas é eu estar naquela cidade onde Deus quer fazer algo e eu me dispor a ter comunhão com Ele. E dessa comunhão vai surgindo a transformação na comunidade onde eu estou inserido. E isso é um missionário de oração. Não é alguém que tem o chamado principal justiça social, não é alguém que tem o chamado principal evangelizar, é alguém que tem o chamado principal orar. E está aberto para responder a Deus tudo aquilo que Ele direcionar em oração. Eu geralmente consigo, não sei você, mas eu aprendi que é assim, sustentar missionários, né? Aprendi na igreja isso. Porque quando você pensa em sustentar missionário, o que você pensa? Não, estou sustentando um sujeito que está lá naquele campo fazendo... Aí ele manda, sei lá, está evangelizando, que legal. Aí o cara, para você não esquecer dele, ele manda um relatório mensal. Ele manda de tudo que ele fez. Mas se ele disser assim, esse mês nós gastamos todos os dias orando pelo bairro. Mas não fizeram nada. Não tirou foto com uma criança negra no braço? Não, meu Deus, não fez nada. Só orou. Você não pensa assim? Só ficou orando. A gente não entende que oração é trabalho tanto quanto pregação, tanto quanto ação de justiça social. A gente não acredita. A gente não acredita que é possível você sustentar financeiramente uma pessoa que chega para você e diz assim, eu tenho chamado de orar. Se o sujeito fala, eu tenho chamado para ir não sei para onde, para pregar e ganhar aquelas pessoas para Jesus, a gente consegue sustentar. Mas a gente não consegue sustentar uma pessoa que diz que foi chamado para orar. Por quê? Porque a gente acha que ir evangelizar e salvar as pessoas é mais importante do que ter comunhão. Mas o plano de Deus não é salvar pessoas. O plano de Deus não é salvar. O plano de Deus é, por meio da salvação, conduzir todos à comunhão. E a comunhão é o plano dele. Quando alguém diz, eu quero me dedicar à oração, se nós tivéssemos a mentalidade de acordo com o plano eterno de Deus, nós sustentaríamos isso, porque nós entenderíamos que esse é o plano de Deus. Mas a gente está tão focado em entender que a obra missionária é só resolver o problema das pessoas do mundo. A obra missionária não é resolver o problema das pessoas do mundo, é aliviar o peso do coração de Deus, que tem a ver com pessoas que sofrem, mas você estar evangelizando pessoas de um jeito que você acha, e não de um jeito que Deus te ordenou fazer, é obra morta. Sabe, você foi num restaurante? Não existe isso, mas vamos dizer que existe. Você chega e senta e o sujeito começa a te servir tudo, menos o que você pediu. Já parou para pensar nisso? Ele está te servindo corretamente?
Não, tem gente que é assim. Não, eu tenho que evangelizar, eu tenho que abrir igreja, eu tenho que... Você tem que nada. Você tem que calar a boca, começar a orar e ver o que o cliente quer. Deus é o cliente. Aquele garçom que fica servindo um monte de coisa que ele não pediu. A gente pressupõe o que Deus quer e não para ouvir o que Ele quer. E por isso que quando a gente faz o que tem feito, não tem poder no que faz. Jesus, João 5,19, só fazia aquilo que via o Pai fazendo. E esses são os missionários de oração. Pessoas que Deus quer levantar para transformar a realidade do lugar onde eles estão inseridos, mas que eles fazem isso primeiramente pela oração. E como consequência eles fazem outras coisas. Então eu creio, escrevi 2 frases aqui, que nos últimos dias haverá uma convergência do movimento missionário com o movimento profético. Por quê? Porque sempre foi necessário fazer missões do jeito mais conhecido, evangelizar e pregar. Mas nós estamos entrando na estação dos últimos dias, que é uma estação profética. Então é preciso imergir o missional no profético e o profético no missional e juntar as duas coisas. É preciso ir para as nações pregar? Mas é preciso ir com uma perspectiva profética. Por exemplo, quando diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, um missionário vai pensar o quê? Deus amou tantas pessoas. É isso mesmo. Mas a palavra mundo é cosmos. Cosmos é realidade criada. Ali não diz que Deus amou simplesmente as pessoas, mas Deus amou cada coisa da realidade criada. Inclui céu e terra, porque a Bíblia diz que na plenitude da dispensação, na plenitude dos tempos, Efésios 1:10, Deus vai convergir tudo em Cristo, tanto as coisas do céu quanto as coisas da terra. Isso um profeta entende. Um profeta, quando entra numa cidade, ele não vai pregar simplesmente para uma pessoa. Ele prega para o cosmos. Ele prega para as regiões celestiais. Ele libera uma palavra para as regiões celestiais, não simplesmente para as pessoas. Um evangelista olha Jesus pregando para a mulher samaritana e fala: nossa, como Jesus amou essa mulher! É real. Mas se você tivesse um olhar profético, você entenderia que essa mulher tinha o espírito daquela cidade sobre ela. E quando Jesus ganha essa mulher, ele libera um avivamento sobre uma cidade inteira. Não foi só evangelismo, foi profético. Não foi só missional, foi profético. Ele discerniu profeticamente o ambiente. Quando ele falou com aquela mulher, ele falou o cosmos. Ele falou para a realidade de maldição que tinha sobre aquela cidade. Por isso nós precisamos unir o profético e o missional. Jesus não pregava para todas as pessoas. Jesus não pregava a mesma coisa para todas as pessoas. Ele pregava aquilo que o Pai dizia para ele pregar. Portanto, nós precisamos levantar um movimento de oração que 24 horas está ouvindo de Deus o que Ele quer para esse dia, para o próximo dia, para o próximo dia, para o próximo dia, para o próximo dia, e cada dia fazendo aquilo que Ele está dirigindo. Não é simplesmente fazer, é fazer aquilo que eu vejo o Pai fazendo. Então eu vejo que essa convergência do missional com o movimento profético, ela tem como resultado os missionários de oração. O movimento profético missional, que por meio da oração, pregação e ação, vai preparar o caminho do Senhor. Ok? Então, vamos falar um pouco desse terceiro ponto aqui, que é o coração de um missionário de oração. Ok? Vamos lá. Salmo 27:4. Abre lá. Como que é um missionário de oração, né? Como que é o coração dele? Salmo 27, versículo 4. Você já viu pessoa que diz assim: eu tenho um chamado para oração. Eu nunca tinha entendido isso quando eu converti. Como assim você tem um chamado para oração, cara? Eu tenho um chamado para ir para o campo missionário. Chamado para orar. Que coisa estranha. Né? Salmo 27, 4. Diz assim, o rei Davi dizendo: pedi uma coisa ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar o esplendor do Senhor e meditar no seu santo templo. Primeira coisa do coração de um missionário de oração, não é que ele é um missionário de oração porque ele só tem um chamado para orar. Não é que ele é um missionário de oração porque ele é um intercessor e porque as pessoas estão morrendo e indo para o inferno, e então se eu não orar, elas vão para o inferno. Não, não, não. O foco primordial de um missionário de oração é que ele é tão apaixonado por Jesus, tão intoxicado por Jesus, tão fissurado por Ele, que ele só quer uma
coisa. Ele não quer duas coisas. Ele não tem um coração dividido entre muitas coisas. Ele não é como Marta, andando de um lado para o outro, fazendo muitas coisas. Ele é como Maria, sentada aos pés de Jesus. E aí, só para lembrar mais uma coisa. Marta e Maria não é uma parábola sobre você ser ativo ou passivo, sobre ser uma pessoa que trabalha muito ou fica quieto. Não é sobre isso que fala. Porque na parábola, Marta está errada. Claramente ela está errada. Não existe pessoas que trabalham mais e pessoas que oram mais. Por quê? Porque todos que trabalham têm que orar e todos que oram têm que trabalhar. A parábola está dizendo que quando Deus está na sua cozinha, quando Deus está na sua sala, não fica na cozinha, por favor. Entendeu? Tem gente que não, que Marta trabalhava mais. Não, meu irmão. Então quer dizer que tem uma desculpa. Não, eu sou chamado para orar. Não vou evangelizar, não vou fazer nada. E outro, eu sou chamado para pregar. Vou ser carnalzão, não vou orar, não vou ouvir de Deus. Entendeu? Não existe isso. Marta e Maria não falam sobre isso. Marta e Maria falam sobre, se você tem Deus na sala, não fica na cozinha fazendo sanduíche. Vai falar com Deus, fica nos pés dele. Ele disse, uma coisa só é necessária. Uma coisa só. Maria escolheu a melhor parte. Melhor no grego significa melhor. Beleza? Então ela estava melhor que Marta. Simples assim. Esse é o Espírito. Deus nos chamou todos para sermos como Maria. Todos para estarmos aos pés do Senhor. E óbvio que estar aos pés do Senhor sempre vai te levar a fazer alguma coisa. Porque o teu coração vai queimar por aquilo que queima no dele e você vai agir em correspondência com isso. Porque se você não corresponde, bloqueia sua comunhão com ele. Não tem esse negócio, sou dedicado mais para... Não, eu sou mais para ação. Você já viu que tem muitos sujeitos que dizem, não, meu negócio é prática. Mas o bicho é carnal no último. E tem outro que fala assim, meu negócio é oração, mas o bicho é preguiçoso no fim das contas. Tem que parar com esses negócios. Todos nós fomos chamados para queimar diante de Deus em oração. Todos nós. Coração de um missionário de oração. Isaías 62, versículos 6 e 7. Isaías 62. Isaías 62 é uma passagem tremenda. Por quê? Porque ela está entre os 60 e os 63. Então, isso já mostra que ela é tremenda. Por quê? Porque é uma passagem escatológica, fala sobre elementos relacionados com a volta de Jesus. É muito importante essas passagens. E em Isaías 62 está num contexto de o Senhor levantar sua noiva, chamando de bem-amada, chamando de Refzibá, sua noiva. E no versículo 6 ele fala, ó Jerusalém, coloquei vigias sobre os teus muros, que não se calarão de dia e nem de noite. Ó vós que invocais ou que lembrais o Senhor, não descanseis, nem lhe deis descanso, até que estabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Esse aqui, os missionários de oração. Pessoas que foram colocadas nos muros como atalaias. Atalaia é vigia, atalaia é o segurança da empresa, né? Você está lá, o cara, né? Você chegou na empresa, ele já estava lá antes de você. É isso aí. É um movimento profético. Antes que amanheça, eles já estavam de pé, sabendo o que o Espírito está dizendo à igreja, estavam adiantando a igreja daquilo que ela deveria de fazer. Deus quer levantar vigias. Vigiar e orar. A Bíblia não fala só de orar, fala de orar e vigiar. Você pode só vigiar, mas se você vigia sem oração, você dorme. Você pode só orar, mas se você ora sem vigilância, você fica girando em torno do mesmo ponto. Vigiar e orar. Eu oro com vigilância e vou desenvolvendo a oração baseada naquilo que eu vejo no Espírito, no mundo, no coração do Senhor. Vigiar e orar. Ó Jerusalém, coloquei vigia sobre os teus muros. Uma coisa que esse versículo fala sobre os atalaias é que Deus colocou eles sobre os muros. Quero te falar uma coisa, se você foi chamado para ser um missionário de oração, você é o legítimo quadrado querendo entrar na peça redonda. Porque provavelmente a igreja que você vê tem uns 3 ou 4 cargos. O pastor, os evangelistas e os levitas. Né? Aqueles que devem sacrificar em cima do altar, porque não pode subir no altar em pecado. Tipo, aí lá embaixo pode. Então,
Tem poucos, já viu profecia? A irmã está grávida, tem 2 profecias. Vai ser levita, vai ser pastor. Então não dá para, né? Assim, 50-50, né? Se é menina, levita. Se é homem, vai ser pastor. Então talvez tenha poucos cargos na sua igreja. Então você se sente um quadrado querendo entrar num buraco redondo, um redondo querendo entrar num buraco quadrado. Tipo assim, eu amo Jesus e eu quero ser missionário, mas eu não sou desse jeito aí que eles estão falando, não. Você já se sentiu assim? Tipo assim, cara, eu curto Deus. Eu sou 100% para Ele. Aí o pastor fala, você deve ser missionário, você vai para a base missionária. Nossa, que droga isso aqui, cara. Eu não curto isso aqui. Pelo menos essa é a minha história, né? Eu quero Jesus, 100%. Vai para a base missionária. Que chato esse negócio. Não vou falar. Não vou explicar o que era chato, para você não saber de onde eu estava. Mas, era chato demais. É angu, sabe? É tal coisa. Daí lava o canil de mais cedo, porque deve dar quebrantamento. Então, assim. Você tem algo que queima em você. E você não sente que é um pregador, uma pregadora. Mas você também não sente que é sei lá, qualquer outro cargo que tenha. Que talvez você foi chamado para ser um missionário de oração. Você não consegue definir, você diz assim, eu tenho um chamado, mas não é ser exatamente assim. Eu não quero ser um pregador nesse sentido. Eu queria ficar diante de Deus. Aí talvez falam, não, isso aí você vai ficar toda hora, irmão. Todo mundo tem que... Não. Tem algumas pessoas que têm um chamado especial para isso. Tem algumas pessoas que são chamadas para ficar mais tempo. E talvez você é essa pessoa. Deus quer levantar missionários de oração. Talvez você é esse sujeito que tem paixão por Jesus e não encaixa em nada, não é porque você é um rebelde. É talvez porque você é uma peça que deveria de encaixar em outra coisa. E ele diz que eu coloquei, Deus levantou. Quando Deus levanta um atalaia, ele sustenta um atalaia. Se você foi chamado para ser um missionário de oração, isso está falando de tempo integral. E para ser tempo integral, alguém vai ter que pagar. E ninguém quer pagar esse negócio, entendeu? Se você for fazer justiça social, vão pagar. Porque assim, já é difícil. É Ariadna que eu digo, né, Ariadna? Se você for para pregar, já é difícil o cara querer sustentar. Você falar, vou orar. Não, esse cara está fazendo o quê? Vai para o mosteiro, então? Era padre, cara. O que é isso? Não tem nada a ver. Então, assim, vai ser mais difícil alguém querer pagar esse negócio, entendeu? Então, ninguém vai querer pagar. Beleza, mas Deus diz, eu coloquei. Eu sustento. Eu coloquei atalaia sobre os muros. Se você foi chamado para ser um atalaia, Deus vai te sustentar. Não negocie teu chamado. Só porque você é chamado para intercessão, não tenta mudar de... eu vou tentar ser pastor, porque pastor a galera paga. Sabe aquele negócio? Sou chamado para Deus, mas o que eu fui chamado, eu não vou conseguir fazer. Então eu vou fazer o que o povo vai pagar. Não faça isso. Se Deus te chamou para ser um atalaia, não sai da posição. Ele vai enviar provisão para você. Amém? Ó Jerusalém, coloquei vigia sobre os muros que não se calarão nem de dia nem de noite. Dia e noite. Oração 24 horas. Deus quer levantar movimento de oração dia e noite. 24 horas. E os missionários de oração não vão ser os únicos que vão estar nesse contexto de oração 24 horas. Todos os membros do corpo de Cristo vão estar inseridos em oração 24 horas nos últimos dias. Mas Deus quer levantar missionários de oração para que eles contagiem a igreja nesse chamado para orar. Que sejam habilitados a estabelecer casas de oração nas nações. E ele fala, ó vós que invocais o Senhor. Eu prefiro a tradução que diz, vocês que lembram o Senhor. Tem alguma Bíblia que diz assim, ó vós que fazeis o Senhor lembrado? Isso, eu gosto dessa versão. Por quê? Porque Deus tem promessas. E esses atalaias estão lembrando a Deus as promessas que Ele tem. Deus não esquece, mas precisa ser lembrado. RT, pregação, palavra do Haroldo lá no site. Deus não esquece, mas precisa ser lembrado. Você precisa estar diante de Deus dizendo, Senhor, o Senhor prometeu isso. O Senhor falou isso dia e noite, Senhor. Enquanto o Senhor não responder, eu não vou parar de orar. Dia e noite, dia e noite, dia e noite. Senhor, lembra-te, lembra-te. E o que ele tem que lembrar? De tudo que ele tem que lembrar, o versículo diz, até que ele põe no versículo 7, Jerusalém por objeto de louvor na terra.
Quando que Jerusalém vai ser colocada por objeto de louvor na terra? Na segunda vinda. Quando o Senhor Jesus chegar, colocar seus pés no Monte das Oliveiras, for a Jerusalém, e a partir dali Ele estabeleceu o seu reino milenar. Aí, Jerusalém vai ser colocada como objeto de louvor na terra. Então, quando que nós vamos parar de orar? Quando Ele voltar. Até que Ele venha, nós não vamos parar. Deus quer levantar missionários de oração que vão orar até que a sua oração seja respondida. Quando que a oração deles vai ser respondida? Quando Jesus voltar. Venha o teu reino. Quando que o reino vai vir em plenitude? Milênio. Seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Milênio. Orar até que Ele venha. Outro, Mike Bickle fala que essa passagem, provavelmente Jesus leu ela e aí criou Lucas 18. Não tem nada na Bíblia dizendo isso, mas é bonito. Vamos ler Lucas 18. Porque é parecida mesmo. Lucas 18. Lucas 18, do 1 ao 8. Lucas 18, versículo 1. Jesus lhe contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. Uau! Isso é tremendo. Se você olhar o versículo 8, ele vai falar sobre quando o Filho do Homem vier. Se você juntar o versículo 1 com o versículo 8, você vai entender que ele está falando sobre a sua segunda vinda e sobre que no contexto da segunda vinda nós devemos orar e não esmorecer. Por quê? Porque vão vir circunstâncias para nos fazer esmorecer. Que vão vir situações para nos fazer parar de orar. Mas ele está dizendo para orar até que ele venha. Então, a parábola fala sobre uma viúva que chega diante do juiz e no versículo 13 ela diz: havia uma viúva que sempre pedia, faz-me justiça contra meu adversário. A respeito de que eles oram? Justiça. É tipo assim, Igaraçu, as crianças, faz justiça, Senhor, contra a pedofilia, contra o abuso, contra o aborto, contra tudo aquilo que essas pessoas não conseguem se defender, faz justiça. Esse é o negócio. Eu creio que Deus quer levantar casas de oração nos piores lugares do mundo. Nas favelas, entendeu? No meio do tráfico de drogas, no meio da prostituição, casas de oração 24 horas, dizendo, Senhor, vem com a tua justiça aqui. E a justiça de Deus não é Deus... Tipo assim, o cara está em pecado, vivendo em imoralidade, prostituição. A justiça de Deus é que Deus vai lá matar a pessoa. Não é isso. Justiça está sempre relacionado com salvação. Tanto que a nossa salvação é o quê? Justificação. A justiça de Deus, quando se manifesta, ela se manifesta salvando e eliminando tudo aquilo que se opõe ao amor de Deus. Quando nós clamamos por justiça, por exemplo, se tem um câncer e você clama por justiça sobre aquela situação, a justiça de Deus vem eliminando aquele câncer. Da mesma forma, em situações de pecado, quando nós clamamos, Senhor, venha a tua justiça, a justiça dele vem contra o pecado, contra a imoralidade, e vai libertando as pessoas aonde elas estão. Então ela fica clamando, e no versículo 7, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Que dia e noite, 24 horas, irmãos, 24 horas, que dia e noite, clamam a Ele, mesmo que pareça demorado em responder-lhes, digo-vos que depressa fará justiça. Eu não vou discutir o versículo, mas eu acho que tem só uma pergunta aqui, não duas, tá? Mas tudo bem. Então, eu acredito, já parou para pensar? Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite, embora pareça demorado em responder, Ele depressa vai fazer justiça. Essa frase é muito contraditória. Ainda que pareça demorado, Deus vai fazer depressa. Como se é demorado não é depressa? Depressa não é demorado. Como assim, Jesus? Não estou entendendo. Não estou entendendo. Eu acredito que a rápida justiça de Deus, como os irmãos gostam de falar, é como se fosse assim. Existe uma diferença entre... Aprendi isso com Bob Sorge. Existe uma diferença entre restauração e restituição. Quando... Jó, quantos filhos Jó tinha? Não sei, 5? 3? Quantos? Hã? Primeira vez? 7. Primeira leva de filho era quanto?
7. Vamos dizer que fosse 7. Eu não sei, mas vamos lá, 7. E ele perdeu os 7 filhos. Se Deus restaurasse os seus filhos, Deus daria 7 filhos para ele. Mas Deus não restaurou os filhos. Deus restituiu os filhos, dando 14 filhos. Multiplicou. A restauração é diferente da restituição. Quando Zaqueu converteu, ele disse, eu vou restituir. Muito mais. Não é simplesmente dar de volta aquilo que perdeu, é dar em dobro. Então, eu penso que às vezes Deus demora para responder coisas que você está pedindo, porque Ele não está querendo só te responder do nível que você está pedindo, mas é coisas além do que você pode pedir. Ele quer entrar no nível de restituição e não de restauração simplesmente. E eu acredito que isso tem tudo a ver com os últimos dias. Por quê? Porque talvez várias orações não foram respondidas na história. Mas eu quero que você olhe comigo, Apocalipse 8, versículo 3 a 6. Talvez várias orações pedindo justiça não foram atendidas. Mas porque elas não foram atendidas ainda, não quer dizer que elas não serão atendidas. Apocalipse 8, versículo 3. Apocalipse 8, versículo 3. Isso é no contexto de abertura de selos, essa passagem está falando dos juízos de Deus na grande tribulação. Versículo 3, veio outro anjo e colocou-se junto ao altar, segurando um incensário de ouro. Foi-lhe dado muito incenso para que ele oferecesse sobre o altar de ouro que está diante do trono, juntamente com as orações de todos os santos. Da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso, junto com as orações de todos os santos. Em seguida o anjo pegou o incensário. Gente, o que tinha no incensário? Incensário tem incenso. E o incenso é o quê? As orações dos santos. Ok? Ele pegou o incensário, encheu-o com fogo do altar e lançou-o sobre a terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. E então 7 anjos que estavam com as 7 trombetas prepararam-se para tocar. As 7 trombetas é os 7 últimos juízos de Deus na terra antes da tribulação. Ou no fim da tribulação. E no versículo 5, quando fala de trovões, vozes, relâmpagos e terremoto, o que é isso? É o juízo de Deus. Sabe o que a passagem está dizendo? Que as suas orações vão liberar a grande tribulação. Porque Deus vai pegar as suas orações e as orações de todos os santos na história. Elas vão encher taças no céu e vão ser lançadas sobre a terra. Quer saber de uma coisa? Deus não pode começar a grande tribulação sem antes as taças estarem cheias de oração no céu. Jesus não vai voltar antes da grande tribulação. E a grande tribulação não vai começar antes que as taças estejam cheias. Portanto, Jesus não volta a qualquer hora. Jesus volta depois que Deus levantar missionários de oração e casa de oração, 24 horas, que estão enchendo as suas taças, porque até hoje na história, muitas pessoas oraram, mas não oraram muito. Algumas, pouquinhas oraram muito, mas muitas pessoas do corpo de Cristo oraram pouco, ficaram assistindo os outros orar. Mas Deus quer movimentar todo o seu corpo. E quer levantar pessoas específicas para ficar incomodando o seu corpo, para dizer, vamos orar. Não é uma oração só de, Senhor, abençoa esse probleminha, não. É uma oração que está conectada com o plano eterno dele. Senhor, faz justiça na terra. Senhor, venha o teu reino. Senhor, libera a tua justiça aqui, libera a tua justiça lá. Deus quer levantar todos nós como casa de oração. Tem uma passagem que toca muito no meu coração, que é Mateus 21, do 12 ao 13, em que Jesus chega no templo e ele começa a expulsar os cambistas do templo e ele diz, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Quando a Bíblia fala de chamado, de nome, fala de identidade. A identidade da casa de Deus deve ser oração. E quando você olha essa mesma passagem, João 2, do 16 ao 17, os discípulos olham para Jesus e entendem a passagem que diz, o zelo pela tua casa me consumirá. Quero te falar uma coisa. Sabia que Jesus tem fogo nos olhos? Mas o fogo nos olhos de Jesus é resultante do fogo no seu coração. E o fogo no seu coração é zelo e ciúmes pela sua igreja, porque ela tem se tornado um lugar onde esconde ladrões, ao invés de ser um lugar que é uma casa de oração para todas as nações. O coração de Jesus está queimando para fazer da sua casa uma casa de oração. Fazer do seu povo um povo que ora.
Muito. E no contexto dos últimos dias, nós precisamos orar muito mais. Então, como eu sei que está confuso, vou tentar resumir. Eu botei aqui o que, por que e como. Tipo, o que é que eu estou falando, por que é que eu estou falando e como viver o que eu estou falando. Porque pode estar uma confusão, né? Que eu tenho o costume de dar receita do bolo e não ensinar a fazer. Então, o que? Intercessores e adoradores de tempo integral. No fim das contas, é sobre isso que eu estou falando. Sobre pessoas que sentem o chamado de ser integrais na obra de Deus, ok? Mas para a intercessão e adoração, que está junto, ok? Não é separado. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que se você é músico, Deus está chamando você não para subir num palco e ficar lá tocando para todo mundo te admirar. Mas se você é um músico, Deus está te chamando para, na semelhança daquele tangedor que estava com o profeta Eliseu, que começou a tanger e liberou unção profética sobre ele. Deus está te chamando para você tanger o seu instrumento e liberar unção profética em ambientes de oração, para que a oração suba muito mais. Não simplesmente, sou um músico, eu curto tocar MPB. Por quê? Por que fazer isso tudo que eu estou falando? Porque nós estamos na estação da volta de Jesus. Épocas extremas necessitam de medidas extremas. Talvez nunca antes na história houve uma necessidade tão grande, né? Mas desde 1999 começaram a se levantar casas de oração. Existem 15 mil casas de oração no mundo hoje, mais ou menos, daquelas que estão catalogadas, fora as que não estão catalogadas. Casa de oração de que tem 3 ou 4 pessoas orando, elas terminam de orar, e chega outra pessoa lá, mais outros irmãos, eles passam a tocha, eles continuam orando. Igrejas inteiras, cidades inteiras, orando, porque nós estamos na estação da volta de Jesus. Sabe o tabernáculo? 3 partes do tabernáculo. Átrio, santo lugar, santo dos santos. Para mim, o santo dos santos, eu vou falar amanhã, é o último estágio da obra de Deus na terra. Mas qual é o último móvel do tabernáculo antes de atravessar o véu e entrar no Santo dos Santos? É o incensário. Incenso fala de oração. Se você lê em Êxodo, fala que o incensário está na frente do véu. Se você lê em Hebreus, fala que o incensário está atrás do véu, depois do véu. O que eu entendo? Que o incensário é um móvel de transição do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro ambiente, vamos dizer assim, do santo lugar para o Santo dos Santos. Você acende ele, vamos dizer assim, no santo lugar, mas você coloca a fumaça dele no Santo dos Santos. Então, eu creio que para nós transicionarmos da estação que nós estamos e irmos além, entrarmos numa terceira fase, nós precisamos intensificar a oração, porque a oração vai ser um elemento de transição de uma estação para outra. E o como fazer esse negócio? Eu escrevi no discipulado, no contexto de comunidade que se dedicam à oração. A Bíblia diz que a casa de Deus é casa de oração. Eu gosto desse casa de oração porque, por mais que a Bíblia não diga exatamente assim, mas não é templo de oração. Eu imagino casas normais, casas dignas, que se dedicam à oração. Como a igreja começou em Atos assim? Você lembra? Uma reunião de oração, irmãos. Uma reunião de oração foi o que deu start para a igreja em Atos. Você já parou para pensar que o nosso Senhor Jesus orava? Tipo, Deus fazia devocional, cara. Já parou para pensar? Você já leu a cabana que quando eles vão comer na mesa, Jesus ora, por Deus estar na frente dele. Tipo, uau! É isso aí. Deus faz devocional. Se Deus faz devocional, você deveria fazer um pouquinho mais, né? Porque Deus não estava precisando, tipo, né? Ele não estava mal, tipo, eu estou em pecado, eu vou precisar de direção. Não, ele é santo, é Deus, tá ligado? Deus não peca, assim. Ele é de Deus. E ele fazia devocional. Acho que você deveria dedicar algumas horas para a oração, se o próprio Deus se dedica para a oração. Sabia que Jesus está orando exatamente agora? Porque a Bíblia diz que ele está diante de Deus intercedendo por nós e que o Espírito também está orando, entre aspas, porque ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Se a própria Trindade está orando, tipo, para si mesma, por que você não faz isso também? Nós temos que entrar nessa dança da Trindade e ela se chama oração. Oração. A igreja precisa se dedicar à oração como nunca antes.
há um estigma de que alguém que ora é alguém preguiçoso. Essas são as frases que a Carol mandou falar, tá até em laranja. Desde a igreja nasceu na reunião de oração, foi ela que mandou falar. É a melhor parte da mensagem. Está laranja, pegando fogo. O estigma que alguém que ora é alguém preguiçoso. É que ela bota meus pensamentos no lugar. Entendeu? Se eu tivesse pregado só o que ela falou, talvez era melhor, né? O estigma que alguém que ora é alguém preguiçoso. Já parou para pensar nisso? O que está fazendo? Orar. Ah, irmão, não é só orar. É orar e fazer, porque oração. Ah, para, meu, que hermenêutica. Nossa, tirou da onde essa hermenêutica? Ora e ação. Orar e fazer, oração. Oxi. Orar não é tipo atestado de preguiça. Sabe? Uma coisa é você orar assim de vez em quando. Outra coisa é você morar em Montemor, acordar às 6 da manhã para orar todo dia, segunda-feira, mano. Aí é que o negócio fica um pouco diferente. Entendeu? O que eu estou querendo dizer com isso? Que quando a oração é só uma coisa que eu faço para que Deus abençoe minhas atividades importantes, eu não entendo o que eu estou fazendo. Eu estava vendo o Bob Sorge pregando e ele falou assim: eu não oro para que Deus abençoe o meu dia e faça meu dia dar certo. Mas eu faço o meu dia dar certo para que eu possa orar. Legal, né? Ou seja, eu não estou orando para que Deus abençoe a parte séria do meu dia. Que é um trabalho sério. Não. Eu trabalho corretamente. Eu no meu emprego, eu sou uma boa pessoa e eu cuido bem dos meus filhos. Por quê? Pensa comigo. Não é simplesmente orar para que Deus me abençoe como um marido. Não. A Bíblia diz que se eu não for um bom marido, minhas orações são interrompidas. É diferente. Oração é o mais importante. Ele não está dizendo simplesmente, ore para você ser um marido bom. Não, ele está dizendo, anda na linha, rapaz. Seja um bom marido, viva a vida comum do lar, senão as suas orações vão ser interrompidas. Se você vai entregar uma oferta, tem alguém com alguma coisa contra você, resolve com essa pessoa e depois você vai orar. Ah, porque esse negócio de resolver é mais importante que a oração. Não, porque a oração é mais importante. Então, você tem que entender, orar é trabalho. Eu acho que de tudo que eu podia falar para vocês, eu acho que esse deveria de ser o fim, o foco final. Oração é trabalho. Eu não oro simplesmente pelo meu trabalho, mas o meu trabalho deve ser orar. A oração sempre vai levar à ação. Por quê? Porque a história comprova isso. Os morávios foi um movimento de 100 anos de oração, 100 anos de missões. Nunca alguém vai conseguir ficar orando e não fazer nada. Porque se você está orando e o Espírito começa a movimentar e você não acompanha a movimentação do Espírito, a oração vai parar porque não vai ter unção para orar. Sempre a oração vai levar ao estabelecimento do reino, ao trabalho do reino. Todos são chamados para orar, no sentido de conhecer a Deus. Todos nós somos. Mas, ao mesmo tempo, existem alguns que se dedicam totalmente à oração. E é tipo assim, é tipo um pedido. É mais ou menos assim, quando eu era mais novo, eu achava que a solução para o avivamento era matar os pastores e queimar as igrejas. Entendeu? Não, eu achava. Eu vi o Wolfgang Simpson falando isso, que teve, né, que num país lá teve perseguição, queimaram as igrejas, mataram os pastores, que aconteceu o avivamento. Entendi! Uhul! Né? Mas não deu muito certo. Quem me conhece sabe que não deu certo. Beleza. Aí foi preso, não deu certo no avivamento. Então, assim, eu não quero mais matar ninguém e queimar a igreja, não, tá? Mas eu queria só que você desse oportunidade no seu coração, para mim e para os meus amigos, que, tipo assim, a gente não quer destruir a igreja de vocês. Mas assim, só não fica contra para nós que quer dizer, eu quero dedicar totalmente para oração. Não fica contra, não. Diz, isso aí é misticismo. Eu sou místico mesmo, daí. Santo Antão, já viu Santo Antão? Primeiro místico da história da igreja. Já chamaram ele de anta na entrada. Entendeu? O cara já era, tipo, anta no início.
Beleza, se eu sou uma anta, mas deixa eu ser, entendeu? Um antão, o cara deve ser... É profundo, cara. Então, assim, por favor, se você não foi chamado para se dedicar totalmente para a oração, não fique contra os que são. Sabe, eu não sou chamado para fazer o que você está fazendo, mas eu não sou contra o que você está fazendo. E eu vejo que Deus vai levantar esse ministério de oração nos últimos dias muito mais. E durante muito tempo eu tive que pedir perdão para as pessoas pela minha radicalidade. Eu tive que pedir perdão porque eu queria me dedicar totalmente para a oração. Eu trabalhava na base missionária e o pastor chegou para mim e falou assim, provavelmente ele estava querendo encontrar alguém para sustentar, né? Ele falou assim, se eu te chamasse para trabalhar com a gente na igreja, você ia fazer o quê? Pô, olha o que eu falei, cara, eu era adolescente. Eu falei assim, eu ia entrar numa sala, o Senhor ia me deixar uma sala para mim lá, e eu ia deitar no chão e ia dizer, vem, Senhor. Que burro, cara! Se eu dissesse, eu vou liderar os jovens, e na hora vaga eu fizesse o que eu fui chamado para fazer, né? Mas não, no resultado ele nunca me sustentou coisa nenhuma. Mas sabe, o que eu lembrei esses dias? Hoje, se ele me perguntasse, eu falaria a mesma coisa. Daquele período de lá, até uns tempos atrás, eu pediria perdão e não diria o que eu disse naquela época. Eu fui chamado pelo ministro da palavra, glória a Deus, pregação expositiva, profética, apostólica. Não, eu fui chamado para orar. E eu deitaria realmente no chão e dizer, vem Deus, e eu creio que Ele viria. E todas as coisas que precisam acontecer, iam acontecer por fruto da oração. Se orarmos, as coisas vão acontecer, se não orarmos, não vão acontecer. E eu penso assim. Eu não estou dizendo que você tem que ser assim. Mas eu estou dizendo, no mínimo, abra o seu coração, porque Deus talvez quer levantar pessoas entre vocês que são assim. Nas suas comunidades, não rejeite chamando de místico. Não rejeite. Não venha com aquele papo de, nós temos que orar em todo tempo. Eu estou no carro, estou orando. Estou no ônibus, estou orando. Eu creio nisso. O livro mais importante da minha vida foi A Prática da Presença de Deus, do irmão Lawrence, que é o cara que, sentia mais a presença de Deus lavando a louça do que fazendo devocional. O cara era muito fera. Mas muita gente que fala isso está, dando desculpa. Na verdade, ele está dizendo que nunca ora. Sabe? Eu sempre, quando falo isso, eu falo da Carol. Pensa comigo. Se eu dissesse assim, Carol, meu amor, a gente vai conversar, ter comunhão, se amar, indo para o trabalho, voltando do trabalho, indo viajar, a gente só não vai ter tempo sozinho em casa junto. Né? Que bênção. Ela vai me matar, eu espero. Porque ela deveria fazer isso. Esse papo de oro em todo tempo e nunca para ter um tempo para orar, para mim, é furada. É furada. Entendeu? Você pode dizer que a tua vida é de intimidade com Jesus, mas você precisa ter momentos pontuais de intimidade com Jesus. Oração 24 horas também tem a ver com isso. Podia falar do movimento de oração em todo mundo? Eu já falei, né? Bom, tem movimento de oração em todo mundo. Porque se você está prestando atenção no que o Espírito fala, a igreja tem gente orando em tudo que é lugar, Deus está levantando. Dick Eastman, Every Home for Christ, estão orando pra caramba pro lado do Oriente, China e Japão. IHOP lá em Kansas, o pessoal está orando pra caramba. Sukkot Hallel lá em Jerusalém, o pessoal cantando, louvando. Aí o Tom Hess lá no monte da Betânia, orando pra caramba também. E tem gente, um monte de lugar que a gente não conhece. E o pastor Joatan? Lembra dele? Jonathan? Isso, que a Elise estudava lá. Ele estudava. Ele também, muitos anos também, tinha esse desejo de oração 24 horas. Eu estava lendo um livro do Tom Hess, no meio do livro ele cita o pastor Joatan. Ih, rapaz, esse aqui é de São Paulo, né? Então, assim, Deus tem levantado irmãos já há muito tempo para isso. Mas talvez nós, como corpo, nunca reconhecemos isso.